Por que voltar à Lua? O programa Artemis da NASA tem ambições ainda maiores. Quando a Artemis II enviar uma tripulação para uma órbita lunar no próximo ano, a missão não apenas retornará astronautas à superfície da Lua. Ela também pode marcar o início de uma nova era na exploração espacial. Adoro quando isso se transforma apenas em uma estrela, exclamou Christina Koch. A astronauta da NASA e 3 colegas, vestidos com trajes de voo azuis, estavam em uma colina no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, olhando para o céu noturno enquanto o foguete mais poderoso já lançado se transformava em um ponto de luz. Minutos antes, às 1h47 de 16 de novembro de 2022, a colossal máquina voadora conhecida de maneira bastante prosaica como Sistema de Lançamento Espacial, SLS, de 32 andares, havia decolado. Através dos meus binóculos, a coluna de exaustão laranja do foguete quase cegava. Cada estalo dos seus 8,8 milhões de libras de impulso, equivalente a 31 aviões jumbo, sacudia meus pulmões. Aquele foguete colossal, voando a mais de 17.500 milhas por hora, lançou a espaçonave Orion, projetada para levar astronautas mais longe no espaço do que jamais estiveram. Para medir como o espaço profundo afetará os astronautas, um módulo de tripulação em forma de bala de goma carregava um manequim chamado Campos e 2 fantasmas femininas, ou torsos artificiais. Ao longo dos próximos 25 dias, 10 horas e 53 minutos, os bonecos de teste voariam a mais de 1/4 milhão de milhas da Terra antes de mergulhar de volta pela atmosfera a quase 25.000 milhas por hora. A próxima Orion terá 4 pessoas a bordo enquanto viaja ao redor da Lua. Qual esperava estar entre elas? O lançamento desta missão de 2022, chamada Artemis I, marcou um marco para a NASA, que visa colocar seres humanos na Lua pela primeira vez em mais de 50 anos. Se tudo correr conforme o planejado, a Artemis II poderá enviar uma tripulação para uma órbita lunar já em novembro de 2024. Em seguida, vem a Artemis III, um pouso tripulado, tão cedo quanto o final de 2025, seguido por mais missões para estabelecer uma presença lunar. Por que voltar à Lua? Em primeiro lugar, a superfície lunar continua sendo uma maravilha científica. Suas rochas e poeira narram a atividade do Sol ao longo de 4,5 bilhões de anos. Suas crateras podem revelar segredos dos bombardeios antigos que também atingiram a Terra. A sujeira gelada ao redor dos polos norte e sul da Lua pode oferecer insights sobre como a água se move pelo sistema solar. A Artemis planeja pousar tripulações perto do Polo Sul para estudar esses suspeitos depósitos de água congelada, um passo em direção à possibilidade de colher gelo para água, oxigênio e combustível de foguete. Há também cálculos políticos, cooperação internacional, contratos aeroespaciais, empregos qualificados. Além disso, a Lua é preparação para uma jornada tripulada a Marte, talvez na década de 2030, como parte do esforço da agência para descobrir se o planeta vermelho já abrigou vida. A Lua e Marte são diferentes, mas ambos são reinos hostis onde os humanos precisam de tecnologias como habitats pressurizados e trajes espaciais avançados para sobreviver. E a Lua está a apenas alguns dias de distância. Com os motores que temos hoje, pode levar 7 a 9 meses para chegar a Marte. A Artemis enfrentou desafios. Anos de atrasos. Bilhões em excessos de custo. Ceticismo de que os humanos são realmente necessários para a exploração espacial. Mas se Artemis tiver sucesso, não apenas retornará astronautas à superfície lunar. Ela também pode marcar o início de uma era de vastas possibilidades e responsabilidades humilhantes, uma em que a humanidade vive e trabalha regularmente em mundos além do nosso. Isso está virando a primeira página de um novo capítulo da exploração espacial, disse Jacob Blachier, cientista-chefe de exploração da NASA. Em uma noite clara de outubro passado, a astronauta Zena Carme escalou um campo de rochas de lava em um traje espacial simulado, os olhos fixos na paisagem lunar. Cardman, uma geobióloga, e o colega astronauta Drew Feustel, um geofísico, estavam em uma missão para coletar amostras de rochas perto do vulcão Cinder Cone SP, no Arizona, com 820 pés de altura, que se formou durante uma antiga erupção vulcânica. Sombras longas rastejavam pela paisagem acidentada. A certa distância, um cientista de boné girava um holofote em um carrinho pequeno, mantendo focado nos 2 astronautas. Quando Cardman e Feustel saíram do brilho, destinado a replicar a luz solar intensa no polo sul lunar, eles não conseguiam ver mais do que 30 metros. A dupla tentou se orientar com mapas de baixa resolução, destinados a simular o trabalho com imagens de satélite. GPS ou bússolas não eram permitidos, nenhum deles seria de muita utilidade nas missões à Lua. Foi realmente difícil identificar onde estávamos, disse Cardman. O controle da missão está nos dizendo, estamos bastante certos de que você deveria ver uma colina na sua frente, e nós estamos tipo, talvez. O principal objetivo dessa caminhada lunar simulada e de outras missões análogas não é treinar astronautas. Em vez disso, elas destinam-se a testar tudo mais, desde cinzéis que os caminhantes lunares usarão até os procedimentos que o controle da missão seguirá de volta à Terra. E então, após anos de ensaios cuidadosos, será hora de decolar. Está começando a cair a ficha de que é real, disse Jessica Meir, membro do corpo de astronautas desde 2013. Nada dessa escala jamais foi lançado durante a minha vida. Meir se preparou para este momento desde 5 anos. Quando sua professora da primeira série pediu à sua classe para desenhar o que queriam ser quando crescessem, ela não desenhou apenas uma astronauta, ela desenhou uma na Lua. Bióloga de formação, Meir uma vez concentrou sua pesquisa em como pinguins e gansos respondem fisiologicamente a ambientes extremos. Agora ela trabalha em De setembro de 2019 a abril de 2020, ela morou a bordo da Estação Espacial Internacional, ISS, e realizou quase 22 horas de caminhadas espaciais fora da estação com a colega Ko, as primeiras caminhadas espaciais realizadas por uma equipe totalmente feminina. Nos primeiros dias, a NASA tinha uma visão restrita do material certo para astronautas, todos do sexo masculino, em sua maioria pilotos de testes militares. Hoje, eles podem ser submarinistas ou sismólogos, programadores ou médicos, mulheres e homens de uma variedade eclética de origens. Um dos objetivos declarados do programa Artemis é colocar a primeira mulher e a primeira pessoa de cor na Lua. Estamos trazendo o espírito de todo o planeta conosco, disse Meir. Bill Nelson lembra exatamente onde estava quando Neil Armstrong, comandante da Apollo 11, deu seus primeiros passos na Lua, em um quarto de hotel em Londres, pouco antes das 4 da manhã, encantado pela transmissão granulada em uma TV preto e branco. Ele cresceu em Melbourne, na Flórida, enquanto cientistas e fogueteiros transformavam o Cabo Canaveral, eventual lar-porto da Apollo, em um local de testes de mísseis.
Mais tarde, em sua carreira como congressista e senador pela Flórida, ele se estabeleceu como líder legislativo em política espacial. Em 1986, ele até voou em uma missão de 6 dias do ônibus espacial. Agora, aos 80 anos e administrador da NASA, ele supervisiona as primeiras missões da Artemis. A Artemis, como a conhecemos hoje, surgiu de um impulso da era Trump para colocar humanos na Lua como um trampolim para Marte. A administração Biden a abraçou com pequenos ajustes. Mas, argumentavelmente, a era Artemis começou em 1º de fevereiro de 2003, quando o ônibus espacial Columbia se desintegrou durante a reentrada e matou seus 7 tripulantes. O desastre, precipitado por danos ao escudo térmico frágil do ônibus espacial durante o lançamento, acelerou a aposentadoria da frota e levantou a questão do que viria a seguir. Em 2004, a administração George W. Bush apresentou uma estratégia Lua-Marte para substituir o ônibus espacial, consagrado em lei como o Programa Constellation. A iniciativa, que incluía a Orion, logo extrapolou seu orçamento e atrasou, e em 2010 a administração Obama propôs cancelá-la. Mas os legisladores, liderados por Nelson, votaram para manter a Orion em andamento e apoiaram 2 novas estratégias de foguete: o Programa Commercial Crew, que contrata SpaceX e Boeing para transportar astronautas para a ISS, e o SLS, cujo design emprestou o máximo possível de tecnologia do ônibus espacial da década de 1970. Tudo isso representa um compromisso nacional substancial. O escritório do inspetor-geral da NASA estima que o custo total da Artemis até setembro de 2025 atingirá 93 bilhões de dólares. Ainda assim, os gastos totais com Apollo excederam 280 bilhões de dólares nos dólares de hoje, e, ajustado pela inflação, o custo anual máximo de Apollo foi cerca de 60% a mais do que todo o orçamento atual da NASA. Para todas as semelhanças superficiais com o Apollo, o grande foguete, a cápsula em forma de bala, Artemis tem ambições modernas. As missões que ela realizará serão mais longas. A Orion foi projetada para manter uma tripulação de 4 pessoas viva por até 21 dias. E a eletrônica a bordo do SLS e da Orion é mais sofisticada. No entanto, os veículos mais recentes da NASA ainda dependem da rede de fabricação do Apollo. Ambos nascem em Nova Orleans, a 15 milhas a leste do centro, na instalação de montagem Michaud da NASA. Por décadas, a planta de 43 acres desempenhou um papel fundamental na fabricação de foguetes da agência. Antigamente uma plantação de açúcar francesa, a instalação foi assumida em 1961 pela NASA, ansiosa por um local com um porto de águas profundas para construir o foguete Saturno V do Apollo. A primeira fase foi feita aqui. Também foi feito o tanque de combustível do ônibus espacial. Até recentemente, você não saía da órbita terrestre a menos que passasse por Michaud, disse Amanda Gerter-Jansen, engenheira da Boeing, contratada principal do SLS. A construção das etapas principais do SLS percorre Michaud de leste a oeste. Painéis curvos de alumínio, que chegam em enormes caixotes de madeira, são soldados em segmentos cilíndricos que são empilhados e depois soldados juntos. Depois que as soldas são verificadas, a isolamento é adicionado, e os sistemas de aviônica são instalados, as etapas principais acabadas são transportadas por barcaça para a Flórida. A Orion também segue seu caminho para o estado do Sol. Após a construção de seu esqueleto metálico principal, liderado pela Lockheed Martin, ela é enviada para o Kennedy Space Center para montagem. Antes desse passeio de barcaça, a etapa principal fica em uma sala cavernosa de lado para a montagem final. Óculos de segurança colocados, Gerter-Jansen me conduziu ao redor do foguete. Com 27,6 pés de diâmetro e 212 pés de comprimento quando totalmente montado, parecia absurdamente grande, um monumento faraônico aguardando um último levantamento. Tubos prateados corriam ao longo do lado de fora para alimentar combustível aos motores. Quando enfiamos nossas cabeças na seção do motor, a parte do foguete que ela gerencia, a cavidade recheada de encanamento tinha a sensação de um playground apertado. Por mais sofisticado que seja esse gigante, artesãos contribuem com seus toques finais. Algum isolamento de espuma é aplicado à mão. Marcadores xadrez ao longo dos lados do foguete, usados para rastrear sua orientação e velocidade de longe, são pintados à mão. Quando você pensa em construir um foguete, você pensa em cientistas de foguetes, disse Gerter-Jansen. Esses são apenas uma parte muito pequena. No Centro Espacial Marshall da NASA em Huntsville, Alabama, uma parede de monitores de TV exibe feed de vídeo ao vivo, de todos os ângulos concebíveis, do complexo de lançamento 39B, o local de lançamento da Artemis. Durante testes e tentativas de lançamento, esta sala abriga uma equipe de engenheiros experientes do SLS, prontos para solucionar problemas. Você coloca planos em prática para lidar com as coisas que você não planejou, para que, quando elas aconteçam, você não esteja reagindo, você está respondendo, disse David Beaman, que gerencia esta equipe e centenas de outros engenheiros. O pai de Beaman foi um dos engenheiros do foguete Saturn V, e eventualmente Beaman se encontrou na mesma linha de trabalho de seu pai. Ele começou com o programa do ônibus espacial e assumiu sua equipe de propulsores. Então Beaman ajudou a estabelecer a estrutura da equipe SLS da NASA, dolorosamente ciente dos fracassos que o ônibus espacial havia enfrentado, não apenas os técnicos, mas também os organizacionais. Ele considera a abordagem de segurança atual da NASA menos suscetível a erros humanos, uma estratégia baseada em dedicar o tempo extra para garantir que cada preocupação persistente seja resolvida. Se isso significa tomar algumas decisões difíceis, esperar mais alguns dias e obter um pouco mais de dados, vamos fazer isso, ele me disse. A NASA cancelou a primeira tentativa de lançamento da Artemis em agosto de 2022, com a presença de VIPs, incluindo a vice-presidente Kamala Harris, devido a preocupações com o clima, um sensor de temperatura com mau comportamento e um vazamento de combustível de hidrogênio. No mês seguinte, outra tentativa foi cancelada devido a mais vazamentos. Em seguida, veio o furacão Ian, em novembro, o furacão Nicole, que sacudiu o foguete na plataforma de lançamento com rajadas de vento de 100 milhas por hora. Então outro vazamento apareceu, horas antes do lançamento programado para 16 de novembro. Com o foguete quase completamente abastecido e perigoso de se aproximar, a NASA enviou uma equipe vermelha para apertar manualmente as portas em uma válvula. O foguete está vivo. Está rangendo. Está fazendo barulhos de ventilação. É bem assustador, disse Trenton Anis, que ajudou no reparo. Finalmente, após atender aos 489 critérios necessários para o lançamento, a Artemis estava a caminho.
Em 28 de novembro, a Orion voou além da Lua para mais de 268.500 milhas de distância, quase 20 mil milhas a mais do que qualquer outra missão de ida e volta classificada para humanos, e depois, em 11 de dezembro, mergulhou no oceano ao largo da península da Baja Califórnia, no México. Isso é o que o sucesso da missão parece, disse aliviado Mike Sarafin, gerente da missão da Artemise, após o pouso. Artemis II está confirmada, uma jornada de 10 dias ao redor da Lua que chegará a 6.500 milhas da superfície lunar. Co, que assistiu junto comigo ao lançamento da Artemise, recebeu a tarefa histórica em março. Os funcionários da agência tentaram surpreendê-la e aos colegas astronautas da NASA com uma reunião pessoal clandestina. 2 deles se atrasaram, o terceiro discou enquanto vinha de uma consulta médica. O embaraço leve logo deu lugar à euforia. Co, engenheira elétrica e uma das especialistas em missões da Artemis II, passou sua carreira perseguindo o fascínio do remoto, desde trabalhar em uma estação de pesquisa no Polo Sul até ajudar a construir um instrumento científico a bordo da sonda Juno, que agora orbita Júpiter. 3 pilotos militares se juntarão a ela, Heidi Wiseman e Victor Glover, da NASA, e Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense. Wiseman, o comandante da Artemis II, atuou como astronauta-chefe da NASA, quem escolhe as tripulações, mas não pode participar delas, até 2 dias antes do lançamento da Artemis I. Ele recuperou sua elegibilidade para voo bem a tempo. Glover, o piloto da Artemis II, foi o segundo no comando da missão SpaceX Crew 1 da NASA para a Estação Espacial Internacional, ISS, durante a qual passou 168 dias em órbita. Hansen, colega especialista em missões de Co, foi o primeiro canadense a supervisionar o treinamento de uma classe de astronautas da NASA. A Artemis II será seu primeiro voo espacial. Glover será o primeiro astronauta negro a se aventurar além da órbita terrestre baixa. Co e Hansen serão a primeira mulher e não cidadão dos Estados Unidos, respectivamente, a fazer o mesmo. Os preparativos para a missão estão bem avançados. A etapa principal do SLS para Artemis II está quase pronta para sua viagem de barcaça para a Flórida. Em uma sala iluminada no Centro Espacial Kennedy, técnicos em macacões brancos têm testado e montado a nave espacial Orion da missão, com a Orion da Artemis III tomando forma nas proximidades. Uma equipe liderada pelo astronauta Stan Love tem treinado para servir como capcons da Artemis II, os principais pontos de contato entre a tripulação e o controle da missão, prontos para transmitir instruções técnicas ou detectar a oscilação na voz de um astronauta exausto. Então, tão logo quanto novembro de 2024, a NASA planeja começar a lançar peças de uma pequena estação espacial chamada Gateway em órbita ao redor da Lua. A estação espacial servirá como base para missões de semanas a um posto avançado lunar com habitats, estações de energia, plataformas de pouso e rovers pressurizados, todos ainda em fase de conceito. Essa infraestrutura imensa seria demais para os Estados Unidos construírem sozinhos. Portanto, a Artemis está se unindo a parceiros estrangeiros. Por mais de 22 anos, a ISS tem orbitado 250 milhas acima de nossas cabeças com humanos a bordo, graças à colaboração entre os Estados Unidos, Rússia, Canadá, Europa e Japão. Essa união espalhou os custos da estação e tornou o cancelamento do programa diplomaticamente difícil. A NASA se baseou nessas lições para Artemis. A Agência Espacial Europeia, ESA, fornece o módulo de serviço da Orion, que contém os painéis solares e o motor principal da nave espacial. Essa cooperação também se estende à Gateway, que a NASA está construindo com a ESA e as agências espaciais do Canadá e do Japão. E a NASA está buscando empresas privadas para atuarem como mensageiros lunares, na esperança de se tornar um dos muitos clientes em uma economia lunar. Uma frota de sondas robóticas de propriedade privada transportará instrumentos científicos e um rover caçador de gelo para a Lua. Em sua base no Texas, a SpaceX está desenvolvendo a Starship, um foguete reutilizável ainda mais poderoso que o SLS. Os astronautas da Artemis III que pousarem na Lua deixarão a Terra em uma Orion lançada pelo SLS, mas depois transferirão para uma versão do estágio superior da Starship para fazerem sua descida lunar. Se essa visão realmente resultará em uma presença humana sustentada na Lua, ou mesmo astronautas em direção a Marte, é uma questão em aberto. A Artemis ainda está em seus primeiros dias. O primeiro voo de teste completo da Starship explodiu minutos após o lançamento em abril. Também há o apoio público a considerar. Desde 2019, o 50º aniversário do pouso na Lua da Apollo 11, várias pesquisas mostraram que menos de um quarto dos americanos achava que enviar pessoas à Lua deveria ser uma prioridade principal da NASA. Mesmo nos dias da Apollo, os voos espaciais tripulados atraíam críticas por gastar bilhões que poderiam resolver preocupações terrestres. Agora estamos retornando à Lua em meio a crises climáticas e de biodiversidade, crescente extremismo político, flagrantes desigualdades raciais e guerra entre Rússia e Ucrânia. Diante desse cenário sombrio, os astronautas da NASA estão profundamente cientes de que não são apenas figuras públicas, mas também símbolos inspiradores, de exploração, ciência e espírito nacional. Co lutou com a forma de lidar com essas expectativas. Por 328 dias, ela viveu e trabalhou a bordo da ISS, estabelecendo um recorde de voo espacial mais longo por uma mulher. Seu impulso era minimizar o marco. Então, um ex-colega lembrou-a de que sua conquista poderia dar às pessoas uma sensação de possibilidades maiores. Não há nada inevitável sobre nós nos aventurarmos além da atmosfera da Terra, muito menos irmos à Lua. Em microgravidade, nosso sangue se decompõe. Nossos ossos ficam frágeis. Nossa visão piora. Sem vigilância constante, podemos perecer instantaneamente. Superando nossos limites biológicos, centenas de milhares de pessoas sonharam, planejaram e construíram por décadas para tornar a jornada para fora possível, não apenas ocasional. Se a visão da Artemis se concretizar, isso poderá se estender até a Lua, e talvez ainda mais longe. Como Co vê, esses lançamentos são vitórias duramente conquistadas, com obstáculo após obstáculo cedendo lugar a uma das emoções mais puras do ser humano, a alegria de superar nossos limites. Como é incrível que como espécie, como humanidade, estamos empreendendo isso agora, que decidimos que é tão importante, disse Co. É porque amamos a exploração. É porque acreditamos no poder do aprendizado.